confiando no Sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre as responsabilidades que nós temos uns com os outros. Se nós pegarmos o capítulo 4 do livro do Gênesis, logo depois que Caim mata o seu irmão Abel, por inveja, porque o texto bíblico diz que Caim andava de cabeça baixa. Andar com a cabeça baixa é olhar para o próprio umbigo, como diz o povo, né? Olhar para você mesmo. É como você não enxerga o outro. Diz que Caim andava de cabeça baixa. E ele andando de cabeça baixa, ele tem inveja do irmão Abel e acaba matando Abel. E logo depois que ele comete esse fratricídio, Deus pergunta assim para ele: Caim, onde está teu irmão? E ele responde para Deus assim: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Claro que somos. Porque quando nós não somos responsáveis pelo outro, nós acabamos assassinando o outro, como Caim fez com o próprio irmão. É o cuidado, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós estamos aí no chamado Setembro Amarelo, né? Que nos alerta quanto à questão do suicídio. Nós precisamos cuidar um dos outros. Precisamos cuidar de cada um de nós. Porque essa tendência, às vezes a gente não tem muita resposta para isso. Mas às vezes é falta de cuidado. Porque nós não estamos cuidando do outro. Nós não estamos cuidando de nós.
Portanto, nós somos sim responsáveis uns pelos outros. E essa primeira leitura do texto da profecia de Ezequiel fala do profeta como um vigia que Deus colocou sobre a casa de Israel, vigiar a cidade, para alertar o povo contra os perigos. Naquele tempo, existiam as cidades, e as cidades geralmente eram protegidas por muros, né? E acima dos muros tinha o vigia. O vigia, o sentinela, ele tinha a missão de ficar olhando o horizonte para que ele contemplasse o horizonte para ver se viria algum perigo sobre a cidade. E se viesse algum perigo, ele tinha que alertar essa cidade. O vigia serve para isso, para olhar o perigo. E a função do vigia não é olhar sobre si só, mas é vigiar para o outro. É o cuidado que o vigia tem para o outro. Portanto, instalados numa terra estrangeira, privados do templo, o povo desesperado, esse povo duvidava do amor de Deus. E nessa fase, Ezequiel procura alimentar a esperança do povo, dando a certeza que Deus não abandonou o seu povo. E por isso Deus colocou esse profeta como vigia, como sentinela. Esse vigia, ele está atento enquanto as pessoas descansavam. Como eu disse, ele olhava o horizonte para ver se viria alguma ameaça. Se o vigia não ficasse atento, se viesse algum perigo e ele não desse o alarme, de quem que era a responsabilidade? O vigia está atento. Ele vê um perigo, mas ele não alerta. De quem que é a responsabilidade? É dele. Porque ele viu o perigo e não alertou. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos que cuidar do outro. Nós não podemos ver o nosso irmão no perigo e cruzar os braços. Não é comigo, o problema é dele. Não. Nós somos o vigia que o Senhor colocou para proteger a casa de Israel. O vigia é o guarda de Deus. É o guarda de Deus colocou no meio do seu povo, que está atento. Portanto, nós temos que ter a consciência que nós recebemos de Deus essa missão de cuidar um dos outros. Porque quantas pessoas que nós perdemos por omissão nossa. A gente poderia ter feito alguma coisa e a gente não fez, porque nós achamos que a responsabilidade não é nossa. Sim, é nossa. Dentro da comunidade, da nossa família, lá no nosso ambiente de trabalho, sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Essa é a nossa missão. Nós podemos nos silenciar e nos tornarmos cúmplices de uma dor de sofrimento de alguém por omissão. Não. Nós somos responsáveis, sim. Nós não podemos abrir mão dessa nossa responsabilidade. O Evangelho de hoje deixa claro que a nossa responsabilidade de cuidar de cada irmão, de cada irmã, é necessária, é um dever, é um gesto de amor. A gente poderia nos perguntar, a palavra tolerância, vamos pensar nisso, é uma palavra cristã. Essa palavra tolerância sugere respeito pelo outro, pelas suas diferenças e até pelos erros que ela comete.
No entanto, o que significa tolerância? Significa que cada um pode fazer o bem, o que quiser, o bem ou o mal. Quais são as fronteiras da tolerância? Diante de uma pessoa que não admite a sua falha, o seu erro, que destrói a vida do outro, que destrói a vida própria, a gente tem que tolerar, cruzar os braços e aceitar. Até que ponto vai a nossa responsabilidade com aquelas pessoas que convivem conosco? Ela faz o que quiser e a gente aceita. O Evangelho de hoje nos convida a assumir a nossa responsabilidade, em ajudar cada irmão, cada irmã, a tomar consciência das suas escolhas erradas e tentar ajudar. Amar alguém não significa ficar indiferente quando ela pratica o mal contra ela mesma ou contra os outros. Por isso, amar significa muitas vezes você corrigir o outro, você questionar o outro. Isso significa amar. Amar não é você ficar indiferente, cruzar os braços diante de uma pessoa que está errada ou se está fazendo algo errado. Isso não é amar. O amor, ele questiona: por que você faz isso? Isso não está certo. Amar alguém não significa ficar indiferente quando ele pratica o mal contra si e contra o outro. Amar significa muitas vezes, portanto, questionar. Mas atenção, não é humilhar o outro. Não, isso não é amar. Humilhar o outro é uma grave falta contra o amor. Você pode questionar a atitude do outro, mas nunca humilhar uma pessoa. É por isso que o Evangelho de hoje nos convida a ir ao encontro do irmão, da irmã que falhou. Diante de alguém que erra, qual que deve ser a nossa atitude? Jesus nos aponta 3 passos. Errar, todos nós erramos. Não existe ninguém que nunca errou na vida ou que vai errar. Eu falo que existe uma descompensação entre amar e errar. São 2 verbos que não combinam e deviam combinar. Geralmente a gente não ama quem erra, mas o cristianismo manda, nos pede. Geralmente a gente não faz isso. A gente não conjuga o verbo amar com o verbo errar, mas é necessário. O Evangelho nos aponta 3 caminhos. Primeiro, a intervenção não pode ser guiada pelo ódio. Se alguém errar, chame ele em particular, meu irmão, a sós. Mas essa intervenção não pode ser guiada pelo ódio, pela vingança, pelo ciúme, pela inveja, mas pelo amor. Pelo amor. A lógica de Deus não é a condenação, mas a conversão. E essa lógica deve estar sempre presente quando a gente se relaciona, se confronta com alguém que cometeu alguma falha. Jesus ensina que o caminho para atingir esse objetivo, como eu disse, não é a humilhação, não é a condenação de quem erra, mas um diálogo fraterno, leal, amigo. Como proceder diante do irmão, da irmã que errou? Como é que nós devemos nos proceder? Condenar? Excomungar? Como a gente conhece na história da igreja, né? Infelizmente aconteceu muito isso na Idade Média. Quem erra tem que ser excomungado? Não.
É preciso tratar aquela situação com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, com tolerância, acima de tudo, com amor. Porque nós só conseguimos mudar uma pessoa é pelo amor, nunca pelo ódio. E Jesus propõe um encontro com o irmão em particular. Fale com ele cara a cara. O caminho concreto não passa, como se diz, falar mal por trás. Isso é covardia. Você falar mal do outro por trás, isso é covardia. Isso não é amor. Fale na cara. Chama a pessoa com muito amor, sem humilhação. Não é humilhar, não. Não é você ajoelhar a pessoa na sua frente, ajoelha aí. E humilhar, não, com caridade. Com caridade. Em particular, fale sobre o problema. O caminho correto não passa, como eu disse, por falar mal, por caluniar, ficar espalhando por aí boatos, calúnias sobre a pessoa. Não, não é isso não. O caminho correto passa pelo contato pessoal, leal, honesto com o outro. E se essa atitude não der resultado? Jesus nos aponta o segundo passo. A tentativa implica o recurso de chamar outras pessoas. Toma contigo uma, outra, duas pessoas de bom senso, que sejam capazes de te ajudar, de ajudar aquela pessoa a mudar, a melhorar. E se essa tentativa falhar? Tem um outro recurso, o terceiro. Chama outras pessoas, a comunidade. A comunidade então será chamada a falar sobre exigências para aquela pessoa, lembrar ela do erro que ela cometeu e pedir a ela que mude seu comportamento. E caso ela não aceitar, excluir? Não. O texto diz que a pessoa seja tratada como pagã. Mas na verdade, não é a comunidade que exclui, é a pessoa mesmo. Quando a pessoa diz assim, eu não quero, eu não aceito o que você está me propondo. Então, a pessoa está sendo excluída? Não. Ela está se excluindo. É ela que não aceita o amor. Então, a comunidade nunca deve excluir ninguém. Mas você, às vezes, a gente tem que respeitar até a escolha errada que a pessoa fez. Você alerta ela, mas ela... Aí você, por amor, você respeita. Mas você não desiste da pessoa. Nunca. O amor nunca desiste da pessoa. Mesmo que ela fez a escolha errada. Você tem que amar. Nós devemos amar até recuperar a pessoa. Existe um ditado, eu falo isso, né? Que diz assim: uma madeira torta, até a cinza é torta, né? Não tem jeito. Mas para Deus não. Não significa por o amor, não. O amor é possível, sim, da pessoa regenerar. A pessoa se tornar outra. O amor possibilita isso. Jesus não diz no Evangelho que a gente tem que excluir, excomungar ninguém. Não. Amar sempre. Nunca desistir do outro. Porque o amor verdadeiro não desiste. Ele vê sempre a possibilidade do outro se transformar. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus dá 3 instruções no Evangelho, no final. Primeiro,
o poder que ele dá na comunidade de ligar e desligar. As chaves. Nos judeus, a expressão ligar, desligar era a questão da autoridade sobre a lei. Às vezes nós temos a chave na nossa mão. E às vezes a gente entende que a chave, ela serve só para fechar. Não. Eu acho que a chave, ela é mais para abrir do que fechar. E às vezes nós usamos mais para fechar. E a gente tem que abrir. Abrir portas. Se não deu por aqui, quem sabe dá para essa outra porta. É as possibilidades que nós temos que criar para que o outro seja melhor, para que nós sejamos melhores. A chave está na nossa mão. E não é a chave do rancor e do ódio. É a chave do amor, da misericórdia. E às vezes a gente não usa muitas chaves. A gente tem a chave na mão, a gente acha que a gente tem o poder de trancar, de impedir o outro. Não. A chave é para possibilitar o outro a caminhar. Depois Jesus diz das decisões difíceis. Se dois ou três estiver de acordo conosco, ele vai aceitar isso. É oração. Às vezes a gente tem uma missão tão difícil, né? Diante de outro que erra, a oração. Pedir Deus, o auxílio de Deus para nos ajudar a discernir. Discernir. O terceiro, Jesus diz assim: onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu estarei no meio deles. Às vezes isso é tão difícil, né? Discernir isso. Mas Deus está conosco. Jesus está conosco para nos ajudar a vivenciar essa gratuidade que nós chamamos de correção fraterna. É isso. A palavra da liturgia de hoje é correção fraterna. Diante do outro que erra, nós devemos agir com fraternidade. Nós não podemos omitir, mas corrigir. Mas não corrigir com humilhação. Não é colocar o outro de joelho diante de você, mas com fraternidade. Hoje nós percebemos, por exemplo, nas redes sociais, crescer uma espécie de preconceito, de mentira, que a gente tem que ficar atento. Qualquer coisa a gente publica lá nas redes sociais. Fulano é isso, aquilo, aquilo. A gente provoca um lixamento da pessoa nas redes sociais. Você nunca conversou com ela. E aí nós linchamos as pessoas nas redes sociais. Nós condenamos as pessoas, falamos. Mas você nunca perguntou para ela. Quando você resolver falar de alguém nas redes sociais, colocar lá, vai primeiro conversar com ela. Isso é caridade. A gente linchar o outro na rede social é falta de amor, é falta de caridade. Se a gente nunca, às vezes, conversou com a pessoa, eu nunca falei com ela no meu rosto. E nós vemos isso crescer. No contexto religioso também. Quantos católicos, entre aspas, que fica linchando o Papa Francisco, os bispos, os padres nas redes sociais. Nunca conversou. Isso é falta de caridade. Isso é falta de amor. Isso não é evangelho. Não é. Não é. Algumas pessoas se acham dono da verdade. E elas então condenam as pessoas a partir delas mesmas. Delas mesmas.
porque fulano não está de acordo com a doutrina da igreja, não está de acordo com a moral da igreja, padre tal, o bispo tal, o Papa Francisco. Então, isso é falta de caridade, isso não é evangelho. Quando com segurança estivermos diante de um grande erro, não de opinião. Opinião é uma coisa, eu posso ter a minha, você pode ter a sua. Mas quando a gente estiver diante de um erro de alguém, a pedagogia de Jesus, a pedagogia divina, nos lembra: nunca, nunca massacrar, nunca condenar, nunca diminuir, nunca alimentar a vingança, mas fazer tudo para ganhar o seu irmão. O Evangelho diz isso. Faça tudo para ganhar o seu irmão, não para perder. E a gente tem perdido muita gente boa na nossa convivência, na comunidade, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. A gente tem perdido muita gente, porque a gente, diante de alguém que falha, todos nós erramos, o que a gente faz? A gente massacra, a gente condena. Enquanto que o Evangelho manda o contrário: fazer tudo para salvar o irmão. Deve se envolver tudo para salvar. E o ponto de partida é a fraternidade. Por isso que Jesus no Evangelho: se teu irmão, o primeiro passo, quem deve dar sou eu. Vai ajudar seu irmão. O lugar de quem acusa, de quem excomunga e se acha dono da verdade, não é o Evangelho. Por isso que Paulo, na segunda leitura de hoje, nos convida a colocar no centro da exigência cristã o amor. Trata-se de uma dívida que temos com todos, com nossos irmãos e irmãs. E essa dívida nunca vai ser paga. Você não pode dever ninguém nada. Dever alguém, não pode. Mas Paulo diz que o amor, nós sempre vamos ser devedores do amor. Qualquer dívida pode ser liquidada de uma vez, mas o amor não. Em cada instante é preciso amar, e amar sempre mais. Nunca poderemos cruzar os nossos braços e dizermos que já amamos o suficiente, que já amamos tudo. Não. Temos uma dívida eterna de amor com os nossos irmãos, e essa dívida ninguém paga, porque no mandamento do amor resume toda a lei, todos os mandamentos. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com um conto. Hoje eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp, a gente tem um grupo. E hoje de manhã eu partilhei com eles esse texto, um conto, para iluminar um pouco o Evangelho de hoje. Diz que numa tribo da África, quando uma mulher, ela sabe que está grávida, ela vai por meio da floresta com outras mulheres, e juntas elas começam a murmurar, até que sai uma canção. Uma canção. E aí aquela canção que nasce daquele murmúrio é a canção daquela criança que vai nascer. E quando ela nasce, a mãe, toda a aldeia canta aquela canção daquela criança. É a canção dela. Se algum momento da vida,
quando aquela criança se torna adulta na aldeia, é uma grande festa. E eles cantam a canção dela. Aquela canção é única dela. Quando ela casa, a aldeia toda canta a canção dela. E quando ela morre, a aldeia se reúne e canta aquela canção daquela pessoa. Porque aquela canção, ela faz parte da vida daquela pessoa. Mas tem também um momento em que a comunidade, a aldeia canta a canção daquela pessoa. Se em algum momento da vida dela, ela cometer um erro, uma falha, a aldeia se reúne toda, faz um círculo, coloca a pessoa no meio e canta a canção dela. Porque a tribo entende que a correção para um erro de uma pessoa que ela cometeu não é um castigo, é o amor. E quando ela canta a canção daquela pessoa, é como se ela cantasse, falasse da identidade dela. É quando ela fala assim: você lembra da sua identidade, você não é assim. É quando a gente tem amigos de verdade, que quando a gente erra, eles cantam a nossa canção. E diz para nós assim: você não é assim. Porque amigo de verdade são aquelas pessoas que chegam perto de nós e nos dizem, com muita humildade, com muita caridade, você não é assim. Quando nós conhecemos a nossa canção, já não, como diz o texto, nós não temos mais necessidade de prejudicar ninguém, de ferir ninguém, de machucar ninguém, como diz Paulo, porque o amor não prejudica ninguém. E tem amigos que conhecem a nossa canção e cantam essa canção. Quando a gente está destruído, arrasado, talvez porque uma falha que a gente cometeu. É assim. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho. Isso se chama correção fraterna. Não é a gente se omitir diante do erro do outro ou do nosso erro, mas a gente agir com amor, com caridade. Eu diria para vocês assim, que caminho bonito, né? Está aí uma solução para a gente resolver todos os problemas das pessoas que erram dentro de uma comunidade, lá na nossa família, lá no meu ambiente de trabalho. Fácil. Está aí o caminho, isso resolve. Mas eu diria, sabem por que isso não dá certo entre nós? É o caminho. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente que erra, a gente às vezes não aceita que a gente errou. A gente não aceita correção. O outro não aceita, eu não aceito. Eu não admito que errei. E o outro é porque muitas vezes a gente vai corrigir o outro humilhando o outro. Isso não funciona. Às vezes a gente vai chamar a atenção do outro humilhando. Aí não funciona. Tem que ser com caridade, com amor. Eu aceitar que eu errei,
aceitar a correção. E a pessoa que me corrige, agir com amor comigo, não com humilhação. Se a gente agir assim, isso é possível. Esse ensinamento de Jesus é possível sim de colocar na nossa prática, no nosso dia a dia, diante dos nossos erros, dos erros dos outros, quer na comunidade, na família, no nosso ambiente de trabalho. Peçamos ao Senhor essa graça, que nos dê a graça de agirmos com fraternidade, com amor para com o outro. Cuidemos sim um dos outros, mas cuidemos com amor, cuidemos com fraternidade, cuidemos com respeito, cuidemos na prática verdadeira do amor. Este amor que Paulo nos diz que nós seremos sempre devedores. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,